Olá, bem-vindos ao Segue o Fio deste mês de maio. Maio é o mês em que se comemora o Dia do Trabalho e o Dia das Mães. Ambas as datas têm grande importância social. O Dia das Mães, assim como o Dia do Trabalho, traz oportunidade para pensar temas importantes que envolvem a vida materna, entre eles o trabalho e os direitos das mulheres e das crianças. Mulher cuidadora, homem provedor. Esse foi o perfil da parentalidade ao longo dos últimos séculos. A partir da entrada das mulheres no mercado de trabalho, em meados do século XX, as várias funções da mulher na sociedade foram acumuladas e a perspectiva de divisão de tarefas não se concretizou. Atualmente, a grande maioria das mulheres é trabalhadora e realiza também as atividades domésticas, praticam o cuidar, seja dos filhos, dos companheiros e companheiras ou dos idosos da família. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Juliana Márcia Santos Silva, assistente social, doutoranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e estudiosa de mães negras universitárias, mães cientistas, gênero nas ciências, maternidade científica, racismo científico, permanência estudantil de mães e professoras negras. Juliana, seja muito bem-vinda ao Segue o Fio. É uma honra recebê-la. É um prazer para mim. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por me receber. Bom, Juliana, antes da gente dar início, ao debate sobre o nosso assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, e como você começou a pesquisar esse assunto, como você começou a estudar sobre mulheres mães. Bom, eu comecei a me interessar por pesquisar maternidade porque a minha mãe trabalhava na maternidade, ainda trabalha na maternidade Climério de Oliveira, que é uma maternidade universitária ligada à Universidade Federal da Bahia, e foi lá que eu quis ser assistente social. Então, quando eu comecei a minha pesquisa e comecei a pensar que eu teria que desenvolver um trabalho de conclusão de curso, eu fazia estágio na ginecologia e obstetrícia em um hospital público do estado da Bahia e já tinha um certo contato com mães, adolescentes, e elas sempre falavam muito sobre como elas não conseguiriam seguir com as próprias vidas, seguir com o estudo, por se tornarem mães tão cedo, tão jovens. E a partir daí eu quis entender como é que as mães que chegaram na universidade conseguiram. E aí eu comecei a investigar um pouco mais sobre maternidade e nesse tempo também acabei me encontrando com minha própria história, A minha mãe engravidou durante a graduação e eu fui rede de apoio para que ela pudesse concluir o curso de graduação em farmácia. Então, esse acabou sendo um tema que mexeu muito comigo e eu acho que o pesquisador ele sempre tem que ir atrás do que instiga ele, A gente convive com a nossa pesquisa todo dia, então é importante ter esse motivador, ter esse contato com objetos de pesquisa. Bacana demais. Eu trouxe até uma referência aqui, que é de uma parceira sua de estudos também, que é a historiadora e escritora Ana Carolina Coelho, Nós vivemos numa sociedade que tem incentivado reiteradamente as meninas a se tornarem mães, com mensagens em todos os lugares, nas mídias, nos brinquedos, nas histórias infantis, em fantasias de mães plenas e sorridentes balançando seus bebês. Além disso, historicamente, todas essas funções maternas, elas são relegadas para as mulheres. E a sociedade não provê um suporte com políticas, com apoio suficiente para as maternidades, alegando, quando uma mulher decide ou se torna mãe de alguma maneira, alegando que foi uma decisão individual. É a sociedade que reflete um profundo desamor com mães e com crianças. Glorifica o sacrifício e a renúncia das mulheres aos seus sonhos, as sufocam com narrativas, de que a sua felicidade deve se restringir à realização de ser mãe. Então a Ana Carolina traz essa reflexão para a gente. Como que esse desamor, que a sociedade nos impõe, reflete nas posturas dos empregadores, no mercado de trabalho, no dia a dia das mães mulheres, Juliana? Bom, a Ana, como você falou, é uma grande parceira minha lá do GT de Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais.
E a gente sempre reflete sobre como a sociedade concentra todo o cuidado e a preservação das crianças na mãe. Então, a gente passa a valorizar a preservação das crianças, a proteção das crianças, mas coloca toda a atividade de proteção, de cuidado, conservação, educação, afeto no colo da mulher, no colo das mulheres, principalmente, mas centrado nessa figura, né, que é a figura da mãe. Então, fica muito difícil para as mulheres conciliarem as suas vidas, os seus desejos enquanto mulher, a sua carreira, a sua vontade de estudar, a sua vontade de ter um lazer, de ter uma outra atividade com a maternidade. Então, a gente percebe que dentro do mercado de trabalho, essa postura de reforçar o cuidado centrado na mãe, ela permanece. Ele permanece. O empregador, ele continua batendo palma, aplaudindo mãe, dizendo Feliz Dia das Mães, mas não dá suporte para essa mãe conseguir um auxílio creche melhor, não flexibiliza horário para ela amamentar. Então, continua colocando essa como uma questão privada, né? Colocando unicamente como uma questão privada, que ela tem que resolver e tem que resolver sozinha, e coloca a mulher nesse lugar de ter que ser mãe como se ela não fosse trabalhadora e ter que ser trabalhadora como se ela não fosse mãe. Uma das coisas que a gente percebe é como as mães têm dificuldade em retornar após a licença maternidade, né? A dificuldade das mulheres em serem contratadas grávidas. A gente não vê mulheres falando que conseguiram passar numa entrevista de emprego durante a gestação. Geralmente elas são perguntadas com quem ela vai deixar a criança logo na entrevista de emprego, né? Mesmo quando a mulher não está grávida, quando ela já tem um filho, essas perguntas elas acabam sendo direcionadas para as mulheres. Então, a gente tem um problema muito grande que precisa ser tratado amplamente, porque isso reflete na vida das mulheres em todas as esferas, né? É verdade, Juliana. E a gente vê que essas perguntas elas não são feitas para outros indivíduos na sociedade, né? Não são feitas para os pais, por exemplo. Exatamente. E, além disso, a licença maternidade acaba sendo vista como férias, né? O empregador e até os próprios colegas reforçam, né, de que a mãe estava em casa folgando, né? Estava lá durante meses em casa sem fazer nada, né? Como se cuidar de uma criança não fosse um trabalhão, ainda mais um recém-nascido. Quando a gente fala desse desamor, o desamor é ainda pior com as mulheres negras, Juliana. Qual que é o impacto, né, disso nas relações dessas mulheres no mercado de trabalho e também em outro campo que você pesquisa, que são as instituições de ensino? Bom, eu gosto sempre de falar que quando raça entra na soma, o resultado muda, né? Principalmente quando a gente está falando de um país em que a base da pirâmide social é ocupada por mulheres negras, em que a maioria das mães solo são mulheres negras e que o principal público das políticas públicas são mulheres negras também. Então, quando a gente trata da questão da maternidade em mulheres negras, a gente pode estar falando principalmente de mães solo, de mulheres que dependem de creches públicas para poderem deixar seus filhos, de mulheres que precisam mobilizar toda uma rede porque não tem condições de contratar uma babá ou de pagar uma creche particular. Então, a gente está falando principalmente de um público que é um público empobrecido no Brasil. Então, na universidade, a gente também acaba enfrentando esse cenário pela falta de políticas de apoio à permanência de mães. Então, a gente tem ainda movimentado esse debate sobre gênero na universidade. A gente fala muito sobre gênero, sobre mulheres na universidade, mas muitas vezes estamos falando de mulheres sem filhos, né? Porque quando a maternidade também entra no debate, essa discussão ela muda. A gente começa a precisar falar de outras políticas, né, como creche. A gente precisa falar não só da creche universitária, mas também da disponibilidade de creches municipais, de creches públicas, para que as mães possam deixar as crianças enquanto elas cumprem com as outras obrigações da vida, com o trabalho, com o estudo, com as outras questões. Afinal, a mãe não é só mãe, ela também é mulher. É verdade. Tem uma reclamação, digamos assim, né, que até foi, de certa maneira, na teoria suprida, né, em relação às mulheres
que estão no mundo acadêmico, por exemplo, que é a questão da produtividade, né? Hoje é possível você referenciar a sua produtividade no currículo que é usado academicamente, que é o currículo chamado currículo Lattes. Mas isso não resolve a questão, né? Não dirime a questão de que muitas mulheres acabam perdendo a produtividade, por exemplo, né, não só no mercado de trabalho da iniciativa privada, mas nesse tipo de espaço, né, de trabalho. Bom, com certeza. O impacto na produtividade ele é sentido até os primeiros 4 anos na criança, e esse impacto ele se dá também por essa questão de centralidade na figura feminina, né? Da participação paterna acabar sendo vista sempre como opcional, como uma ajuda, né? E não como uma participação ativa. Então isso acaba impactando muitas mulheres, né? Porque não somente por conta do período de amamentação, porque como eu disse, se estende até os 4 primeiros anos da criança. A gente tem dados hoje sobre essa realidade. E isso está principalmente centrado na questão de como a maternidade é construída ainda hoje, né? Dentro da sociedade. Bom, nesse sentido, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que há uma queda no emprego que se inicia para as mães imediatamente após o período de proteção do emprego que é garantido pela licença, né, que é de 4 meses. Geralmente, após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade, elas já estão fora do mercado de trabalho. E um padrão, né, que vai se perpetuando até 47 meses após a licença maternidade. E nem sempre isso é por escolha dessas mulheres. Elas deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. A maior parte das saídas do mercado, ela se dá sem justa causa, por iniciativa do empregador. Então, infelizmente, a simples existência da lei não garante a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho e em outros espaços sociais. Em relação aos estudos, Juliana, quais são os direitos dessas mulheres mães e como você enxerga a prática desses direitos nos espaços acadêmicos, nos espaços escolares? Bom, quando a gente está tratando de espaço acadêmico, a gente não fala sobre licença maternidade. Essa é uma questão que eu debato muito, porque hoje no Brasil a gente tem uma lei que garante o regime de exercícios domiciliares para mães estudantes, que é a Lei 6.202 de 1975, mas que ainda hoje é pouco conhecida, principalmente pelos dirigentes das unidades acadêmicas, né, os reitores das instituições de ensino superior. E a gente tem também a lei que permite a prorrogação dos prazos de vigência de bolsa de estudos, né, concedidas por agências de fomento, nos casos de maternidade e adoção, que é uma lei de 2017, Lei 13.536. É o que a gente tem. Nenhuma dessas leis configuram a licença maternidade. Essa é uma problematização que eu faço bastante, porque a licença maternidade ela é vista como um direito, né? Um direito conquistado, garantido às trabalhadoras. A questão do regime de exercícios domiciliares e da dilatação do prazo, né, dos prazos de vigência de bolsa, eles acabam não dando maiores detalhes sobre como isso vai ocorrer. Então, você passa a ter o direito de fazer os seus exercícios em domicílio, mas você não para, você continua exercendo maternidade, você ainda está ali no puerpério e ainda tem que dar conta dessas atividades em regime domiciliar. Quando ocorre a prorrogação de prazos, é no mesmo sentido. Você prorroga o prazo, mas a estudante não consegue parar para ter esse momento, né, do puerpério, da recuperação do pós-parto. Então, a gente acaba tendo hoje inúmeros relatos de violação desses direitos, de mães que nem sequer conseguem acessar o direito ao exercício domiciliar ou à dilatação de prazos. A gente tem mães sobrecarregadas que relatam que entraram na sala de parto com o notebook no colo para entregar artigo, porque o prazo estava chegando, porque a bolsa rompeu no dia que tinha que entregar o artigo e não conseguiu falar com o professor para flexibilizar o prazo. Então, o que acaba acontecendo é que isso fica a cargo do professor decidir, a cargo de quem está coordenando aquele departamento. Não temos uma lei muito mais específica, uma lei que seja mais pesada, que
e garanta que esse período de recuperação, né, porque é um período de recuperação do pós-parto, que esse período vai ser garantido. E então, tendo essas violações, né, tão abundantes, as mães têm se organizado em coletivos. Hoje é o que eu pesquiso na minha tese, são os coletivos de mães universitárias, que elas lidam principalmente com a violação de direitos e buscam conquistar novos direitos, ampliar ainda mais esses direitos, né? Então, a gente tem hoje previsto, por exemplo, criação de creche universitária, mas a grande maioria das universidades não tem creche. Ou quando tem creche, tem um número pequeno de vagas voltadas para as mães estudantes. Essas vagas ainda são das professoras, das servidoras técnicas, às vezes da comunidade. A universidade também tem obrigações com esses públicos. Então, os coletivos eles têm tentado lutar contra essas violações. A gente teve recentemente uma situação de mães no estado de Goiás que foram impedidas de entrar na faculdade com seus filhos, né? Essa é uma outra pauta, né? De as crianças poderem entrar também nos prédios, mas não só poder entrar, elas precisam ter um espaço adequado para ficar. É por isso que a gente luta por creche, né? Então, o que aconteceu nessa situação de Goiás é que algumas mães foram impedidas de entrar na faculdade com as crianças e que, inclusive, a segurança sugere a essas mães que deixem as crianças do lado de fora da faculdade para que elas possam entrar. E aí a resposta da faculdade a faculdade não tem estrutura para receber essas crianças. Mas e aí? Se a gente impede a mãe de entrar com a criança, ela evade, ela perde a aula. Então, no momento em que você impede essa mãe de entrar com a criança, você impede ela de estudar, de certa forma. Então, o cenário tem sido esse. A gente tem leis garantidas, sim, mas a gente ainda precisa pressionar para que elas sejam executadas da maneira correta e também pressionar pela ampliação dessas leis. Esses ambientes, eles ainda são ambientes muito hostis, né? A presença das crianças. A gente, além das creches, a gente não vê espaços que garantam o mínimo para que essas mães estejam dentro desses espaços com os filhos, né? E que haja um espaço para, se ela não amamenta, para fazer um leite, um trocador, né? Esses espaços não oferecem essas estruturas básicas. Bom, Juliana, segundo o IBGE, apenas 14% das mães brasileiras afirmam que não querem ter filhos. Então, a relação maternidade, mercado de trabalho, espaço de estudos é um debate essencial para os nossos dias. Mas não é o único, né? Afinal, na grande maioria dos casos, a maternidade está associada à presença de outros indivíduos. Tem se pensado, né, e buscado, inclusive, legislar o Instituto da Parentalidade e a licença parental, em substituição às licenças maternidade e paternidade. Como que você acha que isso pode contribuir, né, para uma vida mais saudável para as famílias, para a sociedade, para as mulheres mães? Bom, acho que em primeiro lugar, sobre essa recusa de algumas brasileiras, né, a quererem ter filhos, eu acho que isso precisa ser pensado que é um direito, né? É direito você não querer ter filhos. A questão é que muitas mulheres acabam escolhendo não ter filhos porque o cuidado desses filhos é totalmente centrado na figura da mãe. E essa, para mim, é a questão que é o gancho também para a sua pergunta. Como essa mudança pode contribuir para uma vida mais saudável para as famílias? É porque a mudança que a gente precisa não é só trocar o nome. É para além de chamar de licença parental, além de tirar a licença maternidade e paternidade, é começar a pensar o exercício mesmo de uma parentalidade. De pensar que esse cuidado precisa ser distribuído. De que atualmente tem uma pessoa que está ficando sobrecarregada, tem uma figura sobrecarregada e é a figura da mãe. Então, essa troca da licença maternidade e paternidade pela licença parental, ela necessita vir acompanhada de uma mudança da cultura do cuidado. Porque o cuidado ele ainda é centralizado na mulher, mesmo na mulher sem filhos. Afinal, a gente vê que nos hospitais, quando a gente observa quem são as pessoas que estão ali como acompanhantes, são esmagadoramente mulheres, né, que estão ali sempre no momento da enfermidade, e isso aí na pandemia se agravou muito. A gente pode ver
que as pessoas que ficavam internadas quando tinham direito a acompanhante eram mulheres que estavam ali fazendo esse exercício do cuidado. Então, pensar a parentalidade, ela precisa ser pensada por todo mundo. Essa questão tem ficado muito centrada dentro dos debates feministas e ela precisa se ampliar. A gente precisa da participação dos homens, os homens precisam participar e entender que a participação dele faz parte do que tem que ser normal, né? Não é a participação que tem que virar uma foto na rede social, que tem que virar uma homenagem, né? Como o pessoal fala hoje em dia de dar o biscoito do pai, né? O pai que faz o mínimo e que ganha um biscoito na internet. Então, para mim, tudo isso tá dentro da mesma perspectiva. O problema não é ser mãe, né? O problema que a gente precisa discutir não é ser mãe, não é a escolha de ser mãe. Todo mundo tem direito de escolher ou não ser mãe. Mas é pensar que o modelo de cuidado hoje, ele é um modelo muito centrado na mulher. E ele precisa ser entendido como uma postura que tem que partir de qualquer pessoa, independente do gênero. Tão centrado na mulher, né, Juliana, que muitas vezes quando uma mulher mãe vai sair de casa para retornar, por exemplo, às atividades laborais, no seu trabalho, ela vai deixar sob responsabilidade de outra mulher, que às vezes está deixando seu filho para cuidar do filho de outra, né? Ou das avós, das tias e de tantas mais. Então, realmente, esse processo, né, da maternidade tá muito fixado na figura feminina. Uma pesquisa do Movimento Mulher 360 revelou que 84% das mães trabalhadoras já pensou em deixar a empresa após o nascimento dos filhos, mas 87% das mulheres disseram que o financeiro foi levado em consideração em algum momento para a escolha de permanecer no mercado de trabalho. São mais de 12 milhões de mães solo no Brasil, segundo dados do IBGE. 84% das casas chefiadas por mulheres estão abaixo da linha da pobreza. E como a Juliana colocou, talvez isso só tenha piorado com a pandemia. Milhares de mães são afetadas pela violência doméstica, incluindo também a violência patrimonial. Juliana, o que você acha que é preciso fazer para a gente tentar mudar um pouco esse quadro? Bom, eu poderia resumir a minha resposta em 2 palavras: políticas públicas. O que a gente precisa é de políticas públicas voltadas para essas questões. Tanto a questão da violência, quanto a questão da permanência das mães após o nascimento dos filhos. Essas são questões que precisam ser valorizadas pelas políticas públicas e a gente precisa ter um olhar atento, né, de quem está nesses lugares, nessas posições de gestão. Essas pessoas precisam ter um olhar atento para essa realidade das mulheres, porque é um problema que não dá para ignorar, nunca deu para ignorar, né? Mas a gente tem dados aí produzindo, a gente tem pesquisadoras engajadas, a gente tem institutos extremamente engajados em mostrar essa realidade em dados, porque essas políticas elas precisam desses dados para se fundamentarem. Então, esse movimento Mulher 360, elas têm produzido muitos dados que são importantíssimos sobre a realidade da mulher brasileira, sobre a realidade da mulher trabalhadora. E eu acho que esses dados, eles precisam chegar aos espaços de gestão, chegar aos espaços em que se desenvolvem as políticas públicas, em que se desenvolvem as leis, para que a gente possa melhorar essa realidade, né, das mulheres trabalhadoras e pensar também em métodos de coibir a violência. Falar sobre violência hoje, violência doméstica, como você falou, incluindo a violência patrimonial, é cada vez mais necessário, porque a gente viu que a maioria das situações de violência aumentaram durante a pandemia. Então, a gente teve um número ainda maior de feminicídio, de mulheres sendo agredidas. E, então, a gente teve um aumento das queixas, né, da violência doméstica, da violência intrafamiliar. E falar também sobre os vários tipos de violência, porque às vezes a gente só reconhece a violência que é física, mas tem também a violência patrimonial, tem a violência psicológica, que é um tema que é urgente de ser discutido e precisa ser discutido em todos os espaços. A gente precisa tratar desse tema
para mim, desde as crianças, sabe? Desde a criança a gente tem que ensinar as crianças a reconhecerem que determinadas posturas, que determinadas críticas, elas são violência, sim. E para a gente deixar de naturalizar isso aí amplamente na sociedade. A entrada da mulher no mercado de trabalho foi marcada por muita exploração, com jornadas extenuantes, inclusive trabalho insalubre, mesmo quando gestantes. Foi com o decorrer do tempo que algumas normas foram criadas, mas certamente há muito para se avançar na busca pela equidade. As famílias são cada dia mais plurais e a parentalidade deve ser pensada ao lado da maternidade, envolvendo assim todos os indivíduos responsáveis pela concepção e pela formação das crianças. Vamos amar mais as mães? Obrigada, Juliana, obrigada por dividir conosco esses conhecimentos e nos permitir pensar esse tema tão presente no dia a dia das mulheres. Eu que agradeço a todas, agradeço pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouquinho sobre esse tema que mexe tanto comigo, mesmo sendo uma mulher sem filhos. Eu sou uma mulher ativista na causa materna, eu participo de várias frentes de luta materna e eu convido você, mulher com filho, sem filho, a participar também desse tipo de discussão. Não precisa ser num movimento grande, pode ser com a sua mãe, pode ser dentro da sua casa, pode ser com seus amigos na mesa do bar. Então, venha com a gente pensar também sobre maternidade. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o debate de hoje. Quero agradecer, mandar um beijão para o Coletivo Nacional de Mães da Universidade e para o GT, né, que me convidou para estar aqui, GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, e dizer que é isso aí, a gente se vê na luta. Muito obrigada, Juliana. Agradeço mais uma vez a equipe do Portal Panorama e as nossas apoiadoras, Pisali e Mônica Cristina Showroom, responsáveis pelo meu visual, e Abrigo Casa Natural, responsável pelo nosso cenário. Se inscrevam no canal do Portal Panorama no YouTube e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Segue o fio!